Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, direto de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos 3 blocos, um convidado absurdamente especial, 2 debatedores especialistas no assunto. E eu conto sempre com a sua participação nas nossas redes sociais utilizando a hashtag Sem Censura. Aliás, você pode assistir aos episódios anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto, compartilhe e assista sempre que você quiser. E hoje, para participar do programa, nós recebemos o Celso Miranda, jornalista do canal Band Esportes, e o Anderson Marsili, jornalista e gestor esportivo. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente essa noite de muita velocidade. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do nosso convidado. Tony Canaan nasceu em 31 de dezembro de 1974 em Salvador, na Bahia, mas logo aos 6 meses de idade mudou com os pais para a capital paulista. Ganhou o primeiro kart do pai, seu Tony, aos 8 anos. Entre 1986 e 1990 foi 5 vezes campeão paulista e conquistou um campeonato brasileiro na modalidade. Aos 13 anos, Tony perdeu o pai e, para continuar competindo na categoria, começou a trabalhar em uma fábrica de karts. Competiu na Fórmula Ford e na Fórmula Chevrolet. Na Itália, conquistou o título no Campeonato Italiano de Alfa Boxes e disputou a Fórmula 3 italiana. Em 1997, conquistou o campeonato da Indy Lights nos Estados Unidos. Entre 2003 e 2010, correu pela equipe Andretti Green, onde entrou para a história do esporte a motor ao conquistar o primeiro título em 2004 da Indy Race League. As 500 milhas de Indianápolis em 2013 foi sem dúvida a corrida mais importante e significativa para Canaan. Em sua 12ª tentativa, Tony venceu a corrida disputada no circuito oval mais famoso do mundo pela equipe KV Racing. Depois de 23 temporadas competindo nos Estados Unidos, o ano de 2020 parecia ser de despedida para Tony. O piloto disputou algumas provas durante a temporada no projeto TK Last Lap, mas a aposentadoria durou pouco. Em 2021, Canaan foi chamado pela equipe Ganassi para correr nos ovais. E no mesmo ano passou a competir no Brasil pela Stock Car, onde atualmente disputa sua 2ª temporada como piloto da Texaco Full Team Sports. Em 2022, Tony participou pela 21ª vez da Indy 500 e terminou a prova em 3º lugar. Ai, que delícia de ter você aqui essa noite, Dona Canaan. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Sentindo em casa, né? Muitas faces familiares. É um pessoal aqui que começou ontem, né? Pois é, super galera jovem. Vale citar, eu acho que já no começo do programa, que o Celso te acompanha desde os 8 anos de idade, é isso? Desde a minha primeira vez que eu andei de kart. Né? O Celso você conheceu meu pai. Pegou um volante, ele já te conhecia. Ele já me entrevistava, já era ruim assim. E o Anderson trabalhou com você 14 anos. 14 anos, eu chamo ele de baixinho, eu não tenho como não chamar o Anderson de Anderson. Então desculpem aí aos baixinhos, sou baixinho também. Somos inclusive, então é o Anderson. Tá, eu acho que depois, num certo momento do programa, se der tempo, a gente mostra quão igualitários somos por aqui, fora o Celso, que não vale, que tem uma altura a mais. Mas eu queria começar perguntando um pouquinho para você, porque na pandemia as corridas pararam, né? As pistas fecharam, os treinos foram para o beleléu, só que mais ou menos, porque já há algum tempo os simuladores estão sendo, assim, grandes aliados na preparação dos pilotos e graças a eles você entrou numa vida diferente, que é a vida do streaming. Então eu queria saber como é que foi essa transição e por que você se aproximou ainda mais dos seus fãs, não? Então, Marina, assim, eu sou de uma geração antiga, então eu era completamente avesso a isso. Sempre joguei videogame quando eu era moleque e eu sabia, se eu entrasse nesse mundo dos simuladores, eu ia voltar àquele vício, entre aspas, de se tiver que fazer, vamos fazer o negócio perfeito, tem que ser o mais rápido, o melhor, enfim. E durante a pandemia, acho que todos nós tivemos que nos reinventar. Totalmente. E aí, quando a categoria falou que a gente ia fazer as 3 primeiras corridas do campeonato real num virtual,
eu não tive escolha, eu tive que participar. E aí, como os meus amigos gostam de falar, estilo Tony Canaan, eu já fui falando qual que é o melhor produto que tem. Não, mas Tony, não precisa. Não, precisa. Tem que ter o melhor, porque aí eu não tenho desculpa. Se eu for ruim, o problema é meu. E assim, existiu aí uma transição de gerações, porque na Fórmula Indy, hoje eu sou um dos pilotos mais velhos, mas os pilotos da minha geração não cresceram no simulador. Mas se você pega a molecada mais jovem que estão correndo com a gente na vida real, cresceram no simulador. Então, enfim, para fazer uma história para vocês, a gente tomou um pau feio no simulador. E aí isso... Durante essas 3 corridas e a transmissão das corridas pelas mídias sociais me aproximou bastante dos meus fãs e veio a ideia, por que você não vira um streamer, né? Que o meu filho de 14 anos fala, pai, você é um velho fazendo streamer, você não é jovem e tal. Mas isso me aproximou demais com os meus fãs e hoje virou um trabalho. Eu estou todo dia, pelo menos 2 horas por dia, em live, numa plataforma aí, jogando, conversando com os fãs, fazendo sorteio. A gente até transmite as corridas de Stock Car ao vivo. Lógico que eu estou correndo, mas a gente tem uma equipe. Então, assim, aproximou demais e é muito legal. Então, assim, meus fãs hoje, todo dia, estão dentro da minha casa. Estão muito próximos de você. A tecnologia permitiu isso e foi demais. E permitiram estar próximos dentro da corrida com você, coisa que você não conseguia fazer antes. A gente, eu tive que morder a minha língua, entre aspas, porque eu falei que eu nunca ia sentar no simulador e que isso era um mau exemplo para os meus filhos, porque eu acho que hoje, né, a gente cresceu a nossa geração, digamos, a do Celso não, que é mais para TV preto e branco. Cresceu fazendo esporte lá fora, né, indo para o parque, essa geração, a gente fala geração do tablet, né? E então em casa eu tenho 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Eu não queria citar esse exemplo, mas não teve jeito. Onde está o papai? Papai está no videogame. Não, e hoje então, mas hoje a gente não tem. Como é que discute com o seu filho de 7 anos? Fala, eu posso jogar? Não pode, mas como assim? Você está lá 5 horas por dia. É trabalho. Acabou. E como é que vai explicar que é um trabalho? Eu quero saber se o de 14 mordeu a língua porque o pai é um baita streamer. Mordeu. Hoje é fã, conta vantagem para os amigos. Você viu meu pai lá hoje, de sorteou e tal. Hoje em dia, tem mordeu. 12 milhões de seguidores. Exato. Quem dera. Você chega lá. Tiquei. Bom, nesse primeiro bloco eu vou dar 1 minutinho para cada debatedor fazer perguntas. Prometo que no próximo bloco tem mais tempo. Celso Miranda, muito boa noite. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Você que esteve aqui comigo lá em Brasília falando com o Nelson Piquet, pai. Seja bem-vindo e sua primeira pergunta. Bom, quero começar aqui, aliás, boa noite. Boa noite, muito bom estar com vocês, obrigado pelo convite. Começar a conversar com o Tony Canaan, porque falando de futuro, né? Já começou falando de futuro, que ele está apostando e tal, mas hoje ele vive um grande desafio. O desafio da Stock Car, eu imagino que para a carreira de qualquer piloto, sendo vencedor por onde passou, quando você chega numa categoria que é totalmente diferente de tudo que você já viveu, deve ser um desafio muito grande. E esse desafio não são poucos os pilotos que se propõem a fazer. Sim. Normalmente o cara vai para onde ele está tranquilo, né? Onde ele está na zona de conforto. Está na zona de conforto. Não é o caso do Tony Canaan. Vocês acabaram de ouvir o que ele falou sobre o streaming. Na Stock Car é a mesma coisa. Uma categoria que não tem treino. Você tem muito pouco tempo para se adaptar ao que está acontecendo, onde você tem a maior parte do grid de especialistas que já nasceram fazendo aquilo ou fazem há muito tempo. Então é realmente um grande desafio. Quando eu soube que ele ia fazer isso, eu falei assim, o cara, ele realmente gosta de grandes desafios. Então eu quero ouvir dele o que é estar dentro desse desafio, onde para cada 10º de segundo que você tem que superar, você tem outros 5 adversários para superar nesse 10º de segundo. Eu acho que eu não tenho 1 minuto só para responder a sua pergunta, mas vou tentar resumir. Celso, eu acho assim, com certeza é o maior desafio da minha carreira. Mas eu estou num estágio da minha carreira que eu não estou preocupado com o que os outros estão pensando. E hoje em dia tem muito isso. Eu vejo... Meu termômetro são os meus filhos, é um adolescente de 14 anos que está muito preocupado quantos likes, que comentário que foi. Então, quando eu comecei a correr lá atrás, aos 8 anos de idade, eu comecei a correr porque eu queria correr de carro, eu queria ver a velocidade. Eu nunca pensei, eu vou correr de carro porque eu quero ser rico, eu vou correr de carro porque eu quero ser famoso. Então, nessa altura, a resposta é o seguinte, é o maior desafio da minha carreira, por quê? Porque você está se expondo a uma coisa que você não está confortável, você está saindo da sua zona de conforto. Mas é o que eu falo, tentando mostrar para essa geração nova aí que é bom sair da zona de conforto. É bom você se expor.
A opinião das pessoas, enquanto eu estiver me divertindo, e me divertindo ganhando corrida ou andando em último, não importa, o resultado, uma hora ele vem, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho talento para vencer na Stock Car. Mas eu também não posso desrespeitar essa geração que está aí, que são os melhores pilotos do Brasil, que não tiveram a oportunidade de ir lá fora fazer a carreira que nem eu, de que eu vou chegar aqui e vou dominar em 2 anos. Ah, tá velho. Bom, Rubens Barrichello, 50 anos de idade, dando pau em todo mundo aí na Stock Car. Então, a resposta é: quis sair da minha zona de conforto, sempre fui assim. Na minha vida, vocês dois seguiram a minha carreira inteira, nunca nada veio fácil. Tem hora que vier a vitória, vai ter um gostinho muito maior. Ai, gente, posso fazer o primeiro palmas do Sem Censura? Vocês vêm comigo? Obrigado. Cara, sensacional. Depois vai no YouTube da TV Brasil e ouve de novo essa resposta. Porque, olha, eu tô arrepiada, que delícia é isso. Agora é a categoria mais quente de todas, não é? Porque, Pô, eu vou te falar que eu nunca andei... Eu comecei a treinar, eu treino bastante, faço triatlo, a gente acho que vai falar um pouco disso, vou fazer um Ironman agora em outubro. Eu comecei a tentar me adaptar um pouco mais a isso. Hoje, na academia que a gente treina, a gente tem uma academia específica lá em Indianápolis, tem uma sauna, então a gente faz um circuito de treinamento, 20 minutos de sauna, sai de volta só para acostumar com o Stock Car. Eu nunca andei num carro tão quente na minha vida. A Bia Figueiredo veio aqui e contou isso, nunca imaginei que tinha treino na Marina, sauna. Eu nunca, no Rio, na corrida do Rio do Galeão, eu nunca na minha vida passei e falei assim: quebra, pelo amor de Deus, quebra o carro, eu quero ir embora. Cara, que eu não estava aguentando de calor. Esse é um carro que eu não quero testar. Anderson Marcílio, boa noite para você. Que delícia ter você aqui com a gente. Sua primeira pergunta. Bom, muito obrigado pelo convite. Que honra para mim estar do lado de Celso Miranda e do TK, que para mim... Matando saudade. Matando saudade mesmo. Vê direito, hein, que você vai perguntar. Esse daí é difícil, são tantas histórias que é até difícil perguntar, né? Ele tá com medo de vocês. Eu fiquei assim, já que o Celso perguntou do futuro, eu vou perguntar do passado, porque acho que tem um pouco de relação. Eu não sei essa resposta, por isso que eu vou te perguntar. Como meu assessor, há 14 anos você fez um mau trabalho. Então. Bom, mas, cara, eu acho que o teu pai foi a maior referência para você continuar no automobilismo, né? E seguir. Eu lembro que você vai contar um pouco do que ele te contou nos últimos dias dele. Mas como é para você hoje ser pai, né? E ter essa relação direta de poder estar vendo seus filhos, ver você acabou de ser 3º lugar. Cara, como assim, filho? Todo mundo falando que você tá encerrando carreira, o cara vai em Indianápolis, quase ganhou lá em Indianápolis. Então, assim, como que é a sua sensação de ter... E quase infartou todos nós. Tudo bem? Eu também. Cara, assim, meu pai me deu uma responsabilidade muito grande aos 13 anos de idade. Isso um dia eu vou conversar com ele ainda. Não acho que foi legal ele falar para eu cuidar da minha mãe e da minha irmã e ganhar Indianápolis para ele um dia e no dia seguinte ele, infelizmente, se foi. Mas eu acho que é a maior responsabilidade que eu tenho na minha vida. Hoje, eu tento usar a minha história, entre aspas, sofrida, para tentar instigar os meus filhos a saírem aí para lutar. Eu vejo muito uma geração... As coisas são muito fáceis hoje, é tudo muito na tela. Pai, como é que faz isso aqui? Filho, eu não sei, vamos pesquisar. Ah, dá um Google. Como que dá um Google? Enfim. Então, assim, eu tento mostrar para eles isso aí, que eu acabei de falar na resposta do Celso. Olha lá, mas pai, para que você vai fazer isso? Isso, você vai tomar uma pau. Você vai andar... Faz parte. Faz parte. Então, ser pai é a melhor coisa do mundo. Eu acho assim que todo ser humano deveria passar por isso. Ser pai de 4 é difícil, mas assim, é uma responsabilidade que a gente tem que ter. E, querendo ou não, todos nós aqui somos influentes, né? Somos pessoas públicas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso é uma responsabilidade que nós carregamos, né? Não tem jeito. Vem com trabalho, você está exposto, então é uma responsabilidade que você tem que ter. É de falar para esses meninos que não tem. Eu falei, filho, o não vocês já têm. É isso. Então vamos procurar o sim. Muito bom. Eu vou ficar batendo palma no negócio, que loucura, cara. Vou fazer um livro com essa entrevista. Aliás, pausa para essas perguntas. Vamos dar uma respirada com essas perguntas, porque está vindo uma coisa especial aqui no telão. Tá que o papai vai lá atrás. No dia da corrida, 2 horas antes, e os meus pequenos comigo no ônibus. Que bonitinho. A Nina,
Aí o Deco ali do lado e o Max. O Léo, que não estava porque estava em aula aqui no Brasil. Agora, é um momento de muita concentração, a família atrapalha nisso, não mexe muito com pelo isso? contrário, Marina. É um momento que, para mim, eles me tiram foco um pouco da tensão, da preocupação que... você fica tenso até hoje? Lógico, faz parte. Então, eles me ajudam a me distrair. Dá um trabalho, né? Então, a gente, essa hora aí, por exemplo, meia hora antes da largada, eu carregando a Nina no colo. Tipo, você não precisa descansar, porque é uma corrida de 3 horas. Exato. Mas eu adoro, eu acho que é uma experiência que... A vida... eu acho que são momentos, né? E esses momentos, eu acho que como temos vamos tirar umas férias com as crianças em algum lugar, isso é uma coisa que a gente está rezando aí, antes da corrida. E é uma coisa que eles vão lembrar. Pô, eu ia com meu pai nas corridas, né? Como eu ia com meu pai nas corridas, antes de eu começar a correr de kart, eu ia assistir corrida de Fórmula 1 da arquibancada com meu pai. Que delícia. Então é isso que eu quero, a experiência deles é essa. E na maior corrida do mundo, que é Indianápolis, que a gente já ganhou lá. E olha lá, eles tiveram a oportunidade de subir. Essa aí é a apresentação dos pilotos, na frente de todo mundo. O Deco, meu de 7, falou assim, nossa pai, todo mundo torce, né, pra você, porque essa hora a torcida foi a loucura aí. Eu não sei se eles têm dimensão do quão você é adorado. Então, o de 14, sim. Os pequenos, eles estão tão, tipo assim, ele não entende, pai, por que ninguém tira foto com outras pessoas? Que pra ele é normal, onde a gente vai, alguém pede pra tirar uma foto. E ele meio que... Por que a gente não consegue jantar e aquela pessoinha ali do lado Exato, consegue? pai, por que vem todo mundo aqui falar com você e ninguém fala com ele? Aí você tem que meio que tentar explicar. É porque papai corre, papai tá na televisão e por aí vai, você vai levando... Você já deu carteirada em casa? Filho, olha aqui, papai é muito famoso, então você me respeita. Então, a história com o Léo, de 14 anos, ele tem nas 500 milhas de Indianápolis de 2013, 3 meses antes, eu levei o Léo a andar de kart pela primeira vez. Ele tinha 7 anos. E andamos juntos e ele queria ganhar de mim. Não ia ganhar de mim nunca, né? Mas aquela coisa aí, na volta para casa, no carro, eu falei, Léo, você precisa aprender que a gente não ganha sempre. Então, na vida faz parte você perder. E eu estava numa fase que a gente tinha trocado de equipe, que fazia 1 ano que eu não ganhava nenhuma corrida. Ele falou assim, pai, porque de perder você entende pra caramba, né? Faz mó tempo que você não ganha corrida. Nossa. Assim, eu queria largar ele no meio da rua. E eu falei para ele, Léo, eu vou ganhar Indianápolis esse ano e eu vou colocar o troféu de Indianápolis na cabeceira da tua cama para todo dia que você acordar, você ver que eu ganhei essa corrida. Bom, ganhei a corrida, contei essa história nos Estados Unidos, é lógico que o troféu de Indianápolis é super importante, sim. Eu fiquei um para mim, mas a fábrica dos troféus fez um para ele. Tá brincando? Ele é o único no mundo, o único filho de piloto do mundo que tem uma réplica do meu troféu. Mas tá lá, falei, acordou, viu lá hoje? Até você ganhar um desse aí, você nunca mais fala nada. De todas as histórias que você contou, eu vejo que o Léo só se ferra. Ele se coloca nessa posição, Maria. Eu falei para ele hoje saindo de casa, a gente teve não uma discussão, mas uma DR. Eu falei, tá vendo? Você se coloca nessa posição difícil. Vai piorar, porque a adolescência, né, tá ali. Celso, por favor. Buscando a atenção é normal dos filhos, né? Cara, tem um monte de coisa que eu quero saber, mas essa história de filhos assim, eu imagino que quem manda na casa, apesar da tenra idade, seja a mais nova. Sempre. E como é que era na sua casa? Quem é que mandava na casa? Você sendo piloto, sendo a atenção do seu pai, porém sendo originário da Bahia. Não, Dona Miriam, como a né, sua cara? mãe sempre quis. Então, você pensa uma coisa, né? Meu pai, eu falei, conhecendo minha mãe, o tanto que eu conheço hoje, que meu pai morreu com 42, eu tenho 47, já vivi mais com a minha mãe do que meu pai viveu com ela, né? Não, era minha mãe 100%. Tanto que quando eu comecei a correr de kart, os primeiros 6 meses, minha mãe não sabia. Foi escondido da minha mãe. E a gente ia treinar todo final de semana em Interlagos, meu pai pegava e falava, vou com o Tony, começou a inventar umas coisas. A minha mãe não queria que eu corresse de jeito nenhum. Quando a minha mãe começou a desconfiar que meu pai estava traindo, achou que ele estava traindo ela e me levando como um álibi. Então, quando ela descobriu que eu estava correndo de kart, ela, era só de kart, tá tudo certo. Mas para quem conhece a baiana, ela mandava, né, Celso? Então, assim, e na verdade foi até meu pai, libanês, minha mulher tem que cuidar dos filhos e da casa só. Minha mulher não trabalha, né? Aquela mentalidade que hoje em dia não ia colar nunca. Então, quando a gente perdeu meu pai, foi muito difícil. Aí ninguém mandava em ninguém, né? Aí a gente teve que sobreviver mesmo. Mas a baiana manda até hoje, né? Manda até hoje. A minha mãe, eu tenho 47 anos de idade. Minha mãe me liga e fala, filho,
mas você está comendo bem? Eu te vi na televisão, você está super magro. E a TV eu sei que dá uma engordadinha. Eu só quero adicionar aí a observação de como é que você foi nascer em Salvador. Porque minha mãe, baiana, veio morar em São Paulo para estudar. Meu pai nasceu no Líbano, aos 14 anos, veio morar em São Paulo com a família. Conheceu minha mãe... Conheceu assim, né? Minha mãe de família libanesa, meu pai de família... Aquelas coisas, certeza, não admitiram até hoje, mas foi, um combinou com o outro, precisa conhecer minha filha, não sei o quê. E a minha mãe, morando em São Paulo, casou com meu pai e tal, falou pro meu pai o seguinte, o meu primeiro filho vai ser baiano, não quero saber. Então, com 7 meses, ela foi... Só para ter você lá. E era as férias também, né? 31 de dezembro lá. Bom, vocês invocaram ela, né? Só para dizer que vocês invocaram ela. Vamos lá. Não. Sim, sim. Vocês invocaram, chamaram tanto ela que ela tá aí. Olá, eu sou a Miriam Canaã, mãe do Tony. Eu estou aqui para contar um pouco da trajetória do piloto e do filho. Afinal de contas, são 40 anos de pista, mas eu não posso nem resumir tudo em tão pouco tempo. Mas um fato que me deixou, assim, surpresa, foi quando meu marido faleceu. E naquele momento ninguém esperava, porque ele estava no hospital, mas sempre ia e vinha. E naquela semana tinha corrida. Eu tinha ido no hospital para vê-lo. E aí ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Por que você não está na pista com o Tony? Eu não sabia nem o que dizer, porque naquele momento, né? Enfim, daí uns 3, 4 dias depois, ele faleceu. Eu não sabia nem como contar para as crianças, entendeu? E o Maurão estava em casa. Aí eu perguntei pro Tony, e aí, o que você vai fazer, filho? Ele falou, eu vou correr, mãe. Naquela hora eu fiquei um pouco assustada, né? Ele era pequeno, eu achava que não tinha muita noção do que tinha acontecido. Ele falou, não, eu sei o que aconteceu, mas eu vou fazer aquilo que meu pai queria. E eu vou ganhar essa corrida em homenagem a ele. Aquilo me pegou de surpresa. E ele foi, ganhou a corrida e me trouxe o troféu que eu tenho até hoje. Isso só demonstra uma coisa, que ele foi um menino corajoso, amadureceu muito cedo, lutou muito pelo que ele queria, com todo esforço, todo o mérito de ter conseguido todas essas vitórias é dele. Porque eu pude ajudar muito pouco. Eu ajudei rezando. Eu não vou mentir, eu nunca consigo assistir uma corrida toda. Eu rezo muito e peço pela proteção, porque ele é piloto, mas é meu filho. Então eu queria dizer, mamãe, que eu te amo muito, torço sempre por você e quero que você seja muito feliz. Estou com muita saudade, te amo. Eu apaixonei com Guerreira. sua mãe. Guerreira. Apaixonei. Você pensar, né, Maria, que uma menina, 36 anos de idade, com 2 filhos, e meu pai deixar a gente lá, uma mulher que nunca tinha precisado trabalhar e teve que se sujeitar a muitas coisas. Minha mãe, depois da morte do meu pai, a gente perdeu tudo, por uma razão de família, enfim. E a gente tinha uma vida classe média alta e minha mãe foi trabalhar para um amigo nosso aqui de São Paulo que tinha uma cadeia de casas noturnas e precisava de alguém de confiança para cuidar dos caixas, porque é uma coisa lida com muito dinheiro, muitas pessoas podem... Então a minha mãe saía para trabalhar às 11 da noite e voltava às 7 horas da manhã. Não. Então a gente nunca se cruzava, minha irmã crescendo, minha irmã é 4 anos mais nova do que eu. Eu parei de estudar, minha irmã foi estudar em escola pública, porque a gente não tinha mais dinheiro, eu fui trabalhar na fábrica dos karts e tal. Então, assim, ela falar que é só mérito meu é mentira. Meu pai jogou uma responsabilidade para todos nós, né? Mas, realmente, guerreira. E obrigada pela mensagem, foi gostoso ouvir essa história, conhecer boa. Esse lado. Bom, vou. Anderson, querido, você. Antes até de fazer uma pergunta, eu vou mandar um beijo para a dona Miriam, porque saudade dela. Ela tem a famosa frase, filho, corre devagar. Corre devagar, meu filho. Ela não assistiu uma corrida minha, nunca viu. Corre devagar, Corre devagar, filho. Corre devagar. Bom, mas eu acho que é legal você dividir com o fã seu a tua história de início lá.
de fazer, porque é fácil hoje a gente ver Tony Canaan, vencedor de tudo, mas tudo que você passou na Europa para chegar nos primeiros testes. Não dá tempo de contar tudo que você passou tempo, na Europa. não vai Tá? dar Só tempo. Mas conta do Fiat 147. Então, cara, é o seguinte, eu passei um perrengue no kart, trabalhei na fábrica de kart, pegava 2 ônibus aqui em São Paulo para ir para Interlagos e voltar, enfim. Mas aí caí na Europa. Caí lá na Europa, vamos dar uma cortada, porque a gente não tem nem tempo. E eu morava na oficina. Eu fui contratado por uma equipe, mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha um salário. Os caras me deram um carro para correr e falaram, ó, mas a gente não tem como. Eu falei, mas eu não tenho onde viver. Não, então se você quiser, você mora aqui na oficina, a gente põe um colchão aqui no chão. Eu tinha 17 anos na época, você dorme aí. Durante o dia você trabalha, final de semana você viaja com a gente para as corridas. 7 horas da manhã a gente está aqui, 6 horas da tarde a gente te tranca aqui dentro. Me deram um videogame que eu ficava jogando lá à noite e é isso. Aí eu fiz 18 anos e o dono da minha equipe falou, ó, agora que você tem 18 anos e tal, vamos arrumar um carro para você, que pelo menos você... A gente foi num ferro velho. Nossa. E o cara falou, olha, olhamos, tinha um Fiat 147 bege. Nossa. Que o cara falou, ferro velho, eu preciso de um carro que funcione, não é? Só que ele estava faltando as portas. Ah, pra quê? Só que na Europa, e o para-brisa dianteiro. Aí, só que funciona, o motor é impecável, pneu tal, andava, tudo, banco, não, tinha tudo. Aí o cara falou, olha, tem esse aqui, mas tá faltando as portas. Você falou, não, compra aí. Eu falei, mas como é que... Calma. Dali saímos, fomos num outro ferro velho para achar 2 portas. O cara falou, não, eu tenho um Fiat bege. Eu tenho um verde aqui. Aí botou as 2 portas verdes. Mas o para-brisa não tinha. E aí foi que eu descobri, para quem não sabe, em casa, se você tiver o vidro... Não façam isso, gente. O para-brisa da frente quebra do seu carro e tá sem nada, né? Só que, e você fechar todos os vidros, não entra vento. Ah, não. A aerodinâmica não entra. Você tá brincando? Juro. Não quero testar, mas fiquei Não muito teste. curiosa. Mas mesmo. é isso aí, eu andava na cidade de Monza, que ninguém sabia de Monza é nada. maravilhoso. É. Um Fiat bege com as portas verdes. Era ruim quando chovia. Chovia entre a água, viu, gente? Aí não tem jeito, a física não pode ser quebrada tanto assim. Caramba, com isso eu preciso até tomar uma água. Então a gente vai para um rápido intervalo, mas são 2 minutos de relógio. A gente volta rapidinho, vai ter mais comentário, mais perguntas para o nosso super convidado, Tony Canaan. Não saia daí. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é automobilismo e o nosso convidado é o piloto Tony Canaan. Tony, você conhece aquela expressão que as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo? E eu fico imaginando, né, que você começou muito cedo nessa carreira, e é uma carreira de muita dedicação, e você vive isso desde muito cedo. Você acha que você perdeu alguma coisa? Depende. Eu me dediquei à minha vida ao automobilismo, então o automobilismo me deu tudo que eu tenho, não coisas materiais, mas meus amigos, meus melhores amigos, a minha família, a minha mulher era repórter nos Estados Unidos, então, não, eu acho assim... Aquela coisa assim de ter curtido na adolescência, ter saído para as baladas... Então, mas isso são sacrifícios da vida, que todos nós fizemos algum. Se eu for te perguntar essa mesma pergunta, então faz, mas valeu a pena, então não foi sacrifício. Foi uma jornada que você escolheu, um caminho que você escolheu. Então, que não. gostoso. Mas assim, você fala, quando eu vou jogar bola, eu falo, putz, eu podia ter jogado um pouco mais de bola, porque eu sou muito ruim, né? Aí você fala, vou jogar vôlei. Nossa, que negação, meu. Nem altura eu tenho. Então, sim, nessas horas você se arrepende. Líbero. Né? Líbero. Minha mulher era jogadora de vôlei também. Então, olha lá, mais uma pra gente fazer. Tá, já estamos fechando um time. E ela é aqui. menor que eu, hein? Mas ela era líbero também. Olha, temos mais uma mensagem pra você aqui no telão. Assim vocês me querem. Muita emoção. É com censura e com... Não, sem censura e com emoção. Oi, meu nome é Karen, eu sou irmã do Tony. E eu fiquei pensando em vários momentos nossos para compartilhar aqui. E eu acho que o que mais me marcou foi quando ele venceu a Indy. E eu achei que esse momento fosse ficar guardado na minha memória muito pela vitória em si, né? Por ele ter chegado lá, pela torcida sem fim minha dele chegar lá. Mas na verdade não foi. No dia da cerimônia, né, quando eu ouvia fazer o discurso, e ele mencionou sobre a história de uma menina que há anos atrás ele tinha entregue um terço para a mãe dela no hospital quando ela estava
num quadro de câncer bem complicado. E ele disse que nesse ano que ele ganhou a corrida, ela tinha enviado o terço de volta e dito, olha, esse ano é seu e essa corrida é sua, e ela estava lá nesse dia. Então, quando ele contou essa história, isso me emocionou tanto naquele momento. Eu olhava para ele ali em cima e, mais do que ver que ele venceu como piloto, né, é uma vitória de um ser humano, de saber amar, de saber se doar, de saber lutar, de saber superar. Então, para mim, foi um momento muito marcante, muito bonito na minha história com ele. Então, Gordo, eu te amo nessa e em todas as outras vidas que a gente for se cruzar. Beijo. Karen, essa história é bem legal. A gente não vai ter tempo de contar ela toda, mas se alguém quiser que eu elabore, eu até posso elaborar um pouquinho. A gente faz todo mês de maio, durante as 500 milhas, uma visita ao Hospital das Crianças do Câncer ali em Indianápolis, para dar uma animada nas crianças que não podem. E numa dessas visitas eu entrei em uma das alas do hospital que não podia entrar, típico Tony Canaan, que tinha alguns pacientes que não desceram para encontrar com a gente para tirar foto e tal. E nisso tinha uma menina em coma, tinha tido um AVC e a mãe do lado da cama, aos prantos, lógico, e ela ia fazer uma operação no dia seguinte. Eu tinha um amuleto, na verdade, não é um terço, que a minha mãe me deu quando eu tinha 8 anos de idade para me proteger. Vocês sabem bem, já viram a Dona Miriam. E eu usei ele a minha vida inteira. Eu usava ele no pescoço antes, aí eu cresci e começou a não caber mais e eu comecei a usar ele no meu bolso. Naquele dia eu saí da pista de Indianápolis, numa correria, meu macacão de piloto ia lavar. E ele estava no meu bolso, eu tirei do meu bolso e botei no bolso da minha calça. E conversando com a mãe dessa menina, coloquei a mão no bolso, peguei e me deu um estalo de falei, olha, não sei se a senhora acredita, minha mãe me deu isso há 30 anos atrás para me proteger. Eu posso dar para a senhora para proteger tua filha. Ela fez a operação, se recuperou. 5 anos depois, essa minha história de tentar ganhar as 500 milhas, eu tenho um sofrimento demorei 12 anos para ganhar. Em 2013, 3 dias antes da corrida, eu recebo um envelope com uma carta da Andréia. Essa menina, Tony, eu sou a Andréia, você me deu esse amuleto há 5 anos atrás, eu sobrevivi, vou casar agora esse ano e estou te devolvendo porque esse ano você vai ganhar para te proteger de volta. Eu botei no bolso e ganhei a corrida. Eu não tenho condições de continuar. Vamos. Eu não tenho condições de continuar. Meu Deus, por favor, lança um livro. Por favor, você lança um livro com essas histórias do Tony. Eu compro. Eu vou dizer o seguinte, a gente está tão estourado no programa já, que para os debatedores agora eu ia dar mais tempo, mas eu não vou dar 2 minutos. Se puder, eu dou 1,5 para a gente conseguir colocar mais coisas. Eu prometi, Celso Miranda, me ajuda. Vai, a pergunta é sua. Eu vou tentar te ajudar, apesar de também envolver coisas que têm a ver com história do Tony, história do Brasil, na verdade. Em 1994, todo mundo sabe, a gente perdeu o grande nome do nosso automobilismo, um cara que não influenciava só nas pistas, influenciava em tudo, e sem o chefe, né, que a gente chamava, os pilotos também conhecem assim, a coisa ficou difícil para todos os pilotos. E era mais difícil ainda porque era uma geração que tinha muita gente boa que estava no kart, já estava começando no automobilismo, e também tinha uma divisão, né? Em 94 tinha tudo aquilo em cima das costas de um grande amigo do Tony, que é o Rubens Barrichello, e de toda aquela geração, volto a repetir. Mas que no caso do Tony, ele foi, não sei se ele foi endereçado ou desviado para os Estados Unidos, porque era tanta gente que não sei se caberia tantos assim na Europa. Mas eu gostaria de que ele falasse um pouco do que é também, o que foi uma grande responsabilidade para todos eles. Para o Rubens, evidentemente, mas para os pilotos que foram endereçados ou encaminhados para os Estados Unidos. O Tony não só encontrou a grande carreira, mas encontrou grandes adversários que, como ele já falou no programa, são o motivo dele ter se tornado o vencedor. Então eu queria que ele contasse para a gente como é que foi receber esse peso, né, para toda a geração de pilotos depois de Ayrton Senna. Bom, Celso, Ayrton Senna é um ídolo meu, uma história muito legal que eu tenho com o Ayrton, ele me ajudou muito indiretamente quando eu estava na Europa, mas uma responsabilidade muito grande. Lógico que assim, o pardo maior quem levou foi o Rubens, um absurdo, na minha opinião, a responsabilidade que deram para ele e tudo que fizeram com ele. Então assim, nós todos os pilotos da minha geração, naquela época, a gente tinha um sonho, ganhar a corrida e levantar a bandeira do Brasil de dentro do carro, porque era isso que o Ayrton tinha feito, mostrado o nosso país, um país sofredor, um país de que a gente tem que lutar pra caramba para chegar aonde a gente chegou. E, então, assim, para te resumir,
Uma das maiores responsabilidades que eu tive no momento, logo depois da morte do meu pai, foi essa, tentar conseguir deixar o público e a torcida brasileira tão feliz quanto o Ayrton, que eu acho que no final foi até um erro, porque ninguém nunca vai ser o Ayrton. Celso, você tem 1 minuto para comentar. Eu quero comentar, lembrando só algumas coisas que o Tony já contou aqui pra gente, e que essa responsabilidade para toda uma geração, para ele nos Estados Unidos, foi só mais uma, né, que ele recebeu, porque talvez a grande responsabilidade foi naquela semana em que o pai dele morreu, ele foi para a pista e conquistou. Depois ele foi desafiado, não só como piloto, mas como chefe de família, como pai, como homem, pelo filho. Ele foi lá e conquistou o título das 500 milhas de Indianápolis. Essas coisas se somam no caráter, se somam no exemplo, e o Tony realmente é um piloto que a gente tem que observar. Então, cada corrida que ele fizer daqui para frente, seja no virtual, seja lá nas categorias nos Estados Unidos, seja na nossa Stock Car, prestem atenção. Poxa, Tony, eu vou passar a palavra para você, mas é só para florear um pouquinho o ego, né? A palavra, eu nem sei o que, não tem nenhuma resposta, porque isso não foi uma pergunta, foi um elogio. Então é mandar um conselho para essa galera, gente, que a minha história, vocês usem como exemplo de que nada é impossível. E não tem ninguém, nada e ninguém que possa falar que vai dar errado a não ser você. Então eu sou exemplo nu e cru. De novo. Anderson, 1 minuto e meio, vai. Bom, minha pergunta, ela obviamente vai de uma linha aí que eu acho que o público tem que entender um pouco mais de quem é o Tony Kanaan, porque é fácil perguntar para você a melhor vitória que você teve na vida, é muito fácil responder. Mas eu queria que relembrasse um pouco. Antes de Indianápolis, 2013, que foi a sua persistência, aí foram 12 anos, você passou pelo Brasil, era uma prova antes do Brasil, liderava a prova, no AMB, choramos juntos, e depois que ele ficou sem gasolina, por um erro de cálculo do engenheiro, então, assim, no momento que ele ficou sem gasolina, chorando no AMB, cara, vencendo no Brasil. Acho que Ayrton Senna tinha sido o último brasileiro a vencer no Brasil. Você imagina Massa o que... não tinha ganho aquela corrida. Exatamente, ainda. E aí, quando a gente volta para a pista, ele faz questão de reunir todos os mecânicos, toda a equipe chorando, todos chorando. Não tinha um que não estava chorando. E... ali ele fala, vamos se preparar para o próximo mês, que o próximo mês é o mais importante do calendário do ano, que seria Indianápolis. Cara, bom, comenta aí. Essa história ela é muito peculiar, porque a gente era uma equipe pequena, liderando a corrida de São Paulo com um patrocínio brasileiro no Brasil. O carro acabou a gasolina e ele parou na linha de chegada. Eu desci do carro aos prantos, mas o carinho da torcida... Eu juro, eu sei que eu não ganhei essa corrida, nunca vou ter ganho essa corrida. Eu achei que eu tinha ganho a corrida. Voltei para o box, juntei, uma pessoa cometeu o erro. Mas na verdade a gente era um time, então o time cometeu o erro. Esse cara cometeu o erro, estava aos prantos, era o meu mecânico, o Meto, meu engenheiro. Eu juntei e falei, gente, esquece, passou, vamos para Indianápolis. Esse cara, um mês depois, fez um cálculo de gasolina certo, que eu saí do box liderando a corrida e a gente ganhou em Indianápolis, que foi a corrida que eu prometi para o meu pai um dia antes dele morrer. Então... eu aprendi uma coisa, não dá para pisar na cabeça de ninguém, porque todos nós erramos, e esse cara, ele errou, mas a hora que ele precisava mais acertar, ele acertou. Anderson, você tem 1 minuto para comentar. Não, e eu acho que é legal esse comentário, porque o Tony Kanaan, ele faz isso, né? Ele consegue reunir as equipes, quem está do lado dele, para o objetivo final. E essa prova no Brasil ficou muito marcado, porque... imagina ele sair de lá esperando que seja vangloriado ali pelo todo o brasileiro, dar aquela vitória para o brasileiro, e ele ter ainda a lembrança, né, de Indianápolis, de reunir todo mundo e voltar para toda a equipe falando, não, a gente perde junto e ganha junto. Então, eu humildemente acho que você venceu Indianápolis ali naquele dia. Ali foi primeira vitória para você cruzar em primeiro em Indianápolis. 1 minuto para comentar, concordar? Eu não concordo 100%. Eu acho que num esporte que é um esporte de equipe,
não é uma pessoa só. Por mais que o Tony ganhou as 500 milhas, o Tony está aqui na frente da televisão, é um time. E se eu não tirar o melhor de todos, o tempo todo, a gente não vai ter um objetivo, não vai alcançar o nosso objetivo. Então, assim, São Paulo era uma corrida importante, mas Indianápolis era a minha vida. Eu prometi essa corrida para o meu pai um dia antes dele morrer. Então, na hora me veio o estalo, peraí, se eu botar todo mundo para baixo aqui, a corrida mais importante do ano é a próxima. Eu não posso fazer isso. A gente não pode chegar lá, todo mundo desmoralizado, o cara sem falta de confiança, porque ele vai... Será que eu vou errar? Eu falei, não, gente, vamos. E realmente, não estou dizendo que eu fiz intencionalmente, foi uma coisa que eu falei, peraí, não podemos cair agora, eu tenho que segurar. Se eu sou o líder, eu tenho que segurar. E foi exatamente o que eu fiz. Vamos mostrar umas imagens de você correndo no telão, vamos olhar. Vai abrir, vem bandeira verde. Marco Andretti vem por dentro também. Tony Kanaan por dentro. Lá vai Tony. Dá-lhe Tony, agora é segurar. 3 voltas só. É o líder da prova. E vai ter bandeira branca para ele. Olha lá. Bandeira branca. Bandeira branca. Deu Brasil. Deu Brasil. Ganhou sob bandeira branca. Já é a última volta, não tem mais largada. Deu Brasil. Eu confesso que eu estou emocionado. Chora o Tony. E nós também. Nossa Senhora, que momento. Não, e outra coisa, vocês estão tentando me fazer chorar hoje, né? Última narração de Luciano do Vale. Foi a última? Última, antes dele falecer. Caramba. E Luciano do Vale, que eu de criança assistindo Fórmula Indy com meu pai, de domingo à tarde, no show do esporte, ele né? O cara que trouxe vitória. a Fórmula Indy. E o cara narrou a minha vitória 6 meses, né? 1 ano antes de morrer. Então, assim, e foi a última vez que ele narrou. Então, quanta coisa especial. Gente, essa né? sua corrida da Indy, parece que o universo e a sua existência meio que tudo conspirou até aquele momento, antes e depois, certeza. de alguma forma. Tem várias coisas. A gente não tem tempo para Livro, contar essa lembra? história Escuta o que eu tô te inteira, falando. né? Livro, faz um podcast, monetiza, Tony. Vamos que vamos. Aproveitando, não sei se ele vai chorar ainda, tem tempo ainda, né? Vamos ver, tem mais uma mensagem. Senhor Tony Kanaan, estou aqui com essa peça obra de arte que você me presenteou quando eu venci o desafio das estrelas de kart, e você me entregou e eu guardo com muito carinho, simplesmente porque você é um dos maiores nomes desse automobilismo nacional, né? Grandes conquistas. Eu falo para as pessoas que chegar na Fórmula Indy para mim já foi um sonho, né? Ser uma das 25 brasileiras a chegar na Fórmula Indy já era algo assim incrível. Imagina você que tem há mais de 20 anos na categoria, tem título do campeonato, tem 500 milhas de Indianápolis, então é para muito poucos e eu não posso falar para você, mas você sabe que você é muito bom, viu? Fogo, esse homem é fogo. E Tony, só queria que você tentasse falar aí um pouquinho de como surgiu essa oportunidade para entrar no mundo virtual aí de simuladores, né? Você faz live no Twitch toda hora, eu também estou fazendo agora, mas nossa, não sei nem como é que você consegue liberação da família para Lauren, para você conseguir fazer quase toda noite live no Twitch e mostrar aí os jogos, jogando simuladores, etc. Queria que você contasse como é que surgiu essa oportunidade, se você tá curtindo bastante pro pessoal, tá? Quem não segue, já segue aí o Tony no Twitch, que tá toda noite lá andando de alguma coisa, que é sensacional. Beijo, meu amigo, a gente se vê em alguma das pistas aí do Brasil. Bia, querida, de novo, Bia, muito obrigada. Porque você já falou um pouquinho sobre isso, mas gostei dessa pergunta de a Lauren libera, como é que é essa negociação? Não tem negociação, não. Né? O problema é que hoje em dia você falou, vamos monetizar, monetizou, a Lauren libera. Tá resolvido. A gente tem 4 filhos para cuidar, então tá ganhando dinheiro, isso, querido. vai lá fazer. 15 anos juntos, Marina. Te leva um cafezinho. Eu também estou 16 anos casada, eu super entendo. 2 horas por noite, vai. Ela fica assistindo as séries dela na TV, eu não fico perguntando, porque eu pulo as séries, né? Eu falo, mas esse capítulo, fica quieto que eu quero ouvir. Então ela dá, graças a Deus, 2 horinhas por noite só e depois a gente... Mas isso a gente faz super bem, tá? Em casa tem o tempo das crianças, tem o tempo do Tony. Os meninos vão dormir às 7 da noite, porque a Lauren é um general. Gente, eu preciso aprender com ela. Por mais que não vão dormir, eles estão no quarto deles, eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles deixam... E eu das 7h30 às 9h30,
faço as lives e a gente tem uma meia horinha aí, porque a gente dorme cedo, que a gente acorda 4h30 da manhã para ir malhar. Então a gente tem o nosso tempinho também. Thiago Torricelli, ouviu, né? Vamos lá. A gente vai para um rápido intervalo com essa chamada geral que eu dei no meu marido. A gente vai fazer daqui a pouco mais uma sessão de perguntas. Vamos ter o debate pronto com o nosso convidado especial, Tony Canaan. Não saia daí. Bem-vindos de volta ao Sem Censura e o assunto de hoje é automobilismo. Nosso convidado é o Tony Canaan e esse é o capacete que ele usa na Stock Car. Eu vou dizer para vocês que é muito mais leve que um capacete comum e entendi que tem um fiozinho aqui que eu não sei para que é. Tá vendo que não entende. Não Fiozinho. entendo. Então, é o seguinte, a gente tem aqui o rádio e aqui o fiozinho aqui é pra gente amarrar o capacete, gente. Não, esse aqui eu sei. Não humilha. Eu quero saber esse aqui. Esse aqui é o ponto eletrônico. Esse é o ponto eletrônico pro pessoal de TV. Quem não entende esse rádio, pluga no carro e a gente tem um fone de ouvido que pluga aqui para poder ouvir e conversar com a equipe. Tá vendo? Quantas pessoas sabiam disso? Ah, tem a santa paciência, mas eu adorei seu capacete, muito bonito. Obrigado. Só que agora eu vou começar já esse bloco trazendo para você um outro depoimento especial. Louco. Tá bom. Aqui quem está falando é o Maurão, é o Altamir Mauro de Oliveira Dias, conhecido como Maurão. E aqui não devia deixar de agradecer esse cara aqui, Tony Canaan, é um piloto aqui que desde a sua infância trabalhamos juntos, ganhamos muitos campeonatos e aí eu tô aqui para agradecer tudo isso a ele e dizer que ele é um filhão maravilhoso que eu tive na minha vida. Obrigado por tudo, por você passar pelos meus ensinamentos e você chegar onde você chegou. Muito obrigado, beijo a todos aí. É isso aí, Totô. Grandes recordações aqui e a sua primeira carteirinha está aqui comigo, viu? Você pensou que você ia levar ela embora? Não, essa ficou comigo. Valeu, beijo pessoal. Que legal, Maurão, obrigada, viu? Ninguém faz nada sozinho, né, Tony? Mecânico do Ayrton Senna. Foi? Foi. Caramba. E o Maurão, a gente tem uma história, meu pai, né, meu segundo pai, o dia que meu pai morreu numa quinta-feira à noite, na madrugada, eu estava em casa, como a minha mãe explicou, acordei sexta de manhã, minha mãe estava em casa para me dar a notícia, e eu falei, não, eu vou para a pista, porque foi o que meu pai me pediu. O Maurão foi me buscar em casa, eu dormi na casa dele aquele final de semana, ele era meu mecânico, e a gente ganhou a corrida junto. Então, muita história aí. Agora chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Diz aí, você já perdeu uma corrida para Bia Figueiredo? Lógico. Que tipo de multa você mais toma no trânsito? Parar em lugar errado. Jura? Caramba. E você é bom de baliza? Muito. Também? É porque eu roubava o carro do meu pai e não podia sair na rua, só estacionava. Então, eu sou super bom. Do que você tem medo? Da minha mulher. Sábio, sábio. O que te entedia? Atraso. Pessoas atrasadas. Também detesto. E o que você pretende estar fazendo daqui 10 anos? Correndo de carro ainda. Pode ser no simulador. Pode. Eu fui vago. E este foi o nosso debate pronto, como nunca antes, em alta velocidade, com tempo curto, que aliás esse cara entende muito de tempo, de milésimo, de segundo, foi maravilhoso. E com isso, eu vou trazer mais uma mensagem para você. Ô, louco. Bom, sou Maurício Ferreira, chefe da equipe Full Time Sports da Stock Car, onde temos como um dos pilotos Tony Canaan, já no seu segundo ano com a gente. E, bom, que dizer de uma figura como essa, né? Uma carreira sólida internacionalmente, principalmente consolidada nos Estados Unidos, vencedor de 500 milhas de Indianápolis, vencedor do campeonato de Indy e que vem aqui para contribuir e engrandecer o nosso conhecimento técnico e desportivo. Aproveito para passar aqui 2 momentos, dividir com ele, para ver se ele lembra disso. O primeiro deles lá atrás, em 1990, antes dele ir para Fórmula Ford em 91, um dia eu fui treinar, brincar de kart em Interlagos. E como meu pai e meu tio tinham equipes de Fórmula Ford onde ele ia correr, ele passou todo agressivo, de lado, tirando um barato. Claro que ele não vai lembrar porque eu era só um capacete branco no meio de um monte de caras experientes e graduados como ele. Mas recentemente talvez ele lembre da minha passagem, esse ano em 2022, nas 500 milhas de Indianápolis, onde eu não tinha tido nenhuma oportunidade de estar e estive com ele
conta alguma coisa engraçada que nós passamos lá, porque eu sei que o que não faltou foram momentos únicos. Um abraço e que a gente siga juntos por um bom tempo. Muito obrigada pela sua história. Mau, imagina, eu tô velho, eu conheci o Mau, o pai dele e o tio dele faziam Fórmula Ford na época. O Mau eu conheci. Eu tenho um chefe mais novo que eu, que é difícil. É difícil de eu processar isso aí. Mas a história de Indianápolis... Bom, Maurício levou um amigo dele lá de Vinhedo, da equipe em Vinhedo, o Gordinho, nosso amigo Gordinho. E Gordinho, menino do interior, não tem muita noção do que fizer. E a gente tem um motorhome que a gente mostrou ali, que fica a minha família toda. E eu, educadamente, chamei umas pessoas. Eles chegaram do Brasil, estou tentando meio que, né? E nosso amigo Gordinho tirou o tênis, sentou no sofá e dormiu. E ninguém conseguia acordar ele e a Laura e Tony, mas... E aí? Né? Foi todo mundo embora e Gordinho ficou lá. Tá tudo certo. Olha, eu estou quase encerrando o programa, mas eu queria sentir um pouquinho da emoção da corrida, então eu vou usar esse telão para tentar trazer um pouco dessa emoção para vocês. Vocês querem me fazer chorar, isso vocês querem. Eu quero. Vamos lá. Nesse momento você está suando em bicas. Isso aí é o carro sauna, Marina. E nada confortável, né? Não, o carro de corrida nunca foi. Quem achar que carro de corrida é confortável, faça um teste em casa. Entre no seu carro de rua, feche todos os vidros num dia de verão, ligue o ar quente, desligue o som e vá andar por 3 horas pela cidade. Nossa Senhora. São corajosos para dizer o mínimo. Essa câmera no capacete a gente colocou para o pessoal ter mesmo a sensação de estar dentro do carro. Eu quero assistir um pouco, olha. Pista do Rio de Janeiro, aí no Galeão, no aeroporto. E tem um reflexo muito forte de luz em dias assim, às vezes até o nublado é pior, não? Muito. Reflexo tem, quando chove não dá para ver nada, é super... Mas você acaba acostumando, não é uma coisa que você fala assim, eu tô te contando porque eu tô te contando uma vantagem. É um negócio que... Todos passam por isso. Todo mundo, tá igual para todo mundo. Você não tá, né? É igual para todo mundo. Bom, infelizmente nós vamos ter que encerrar o programa. Mas antes de fazer isso, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem considerações finais. E eu peço que você, Celso Miranda, comece. Consideração final é aquela que eu até já falei para vocês todos aqui. Eu recomendo vocês em casa, né? Acompanhem a carreira do Tony Kanaan. Procurem se aprofundar um pouco mais a respeito de automobilismo e saber, dentro das grandes figuras que a gente tem no nosso esporte, esse cara tem uma história, como a gente já pôde perceber aqui, que é maravilhosa e inspiradora. E ele não é só tudo isso que a gente conseguiu mostrar aqui, conseguimos pensar algumas coisinhas. Ele também é um cara muito ligado na parte empresarial, é um cara que não dorme, né, sem estar ligado no que está acontecendo no mundo. Então é um cara muito bacana da gente ter do lado. Se você não torce para ninguém ainda no automobilismo, tá aí Tony Kanaan. Se você gosta e quer saber, esse é o cara. Sensacional. Anderson Marcílio. Bom, vou começar agradecendo você, ao Celso, por rever tanto tempo, mas por ter dado a oportunidade de estar aqui falando para ele o quanto que eu sou grato de tudo que ele fez na minha vida. Hoje, graças à minha carreira, o que eu tenho hoje eu devo muito a ele, porque foi o primeiro que me apostou ainda, saindo da faculdade e falar para trabalhar. Foram 14 anos que hoje eu conto para minhas filhas do tio Tony, que elas torcem e quando ela vê eu chorando nas vitórias dele, elas sabem o porquê. Então hoje é um momento muito feliz para mim poder te agradecer, te olhar e ser grato, porque eu vou levar a nossa história para sempre. Não precisa estar bêbado para falar, te amo, cara. Mas eu amo mesmo, eu amo mesmo. Ele só não sabe que eu escolhi ele porque ele era menor que eu, então se desse algum problema, vem aqui. Vem aqui. Ele vai fazer a consideração final, vem aqui. Mas tem que tirar o salto. Eu vou, mas essa é a prova. Essa é a prova. Vocês precisam balizar, eu tenho 1,60. Você tem quanto? Eu tenho 1,70. 1,68. Peraí que eu vou sair. 1,83. Vai, chega aqui. Eu vou sair. Olha lá, lógico que eu tenho 1,70, ó, 10 centímetros. Ó. Faz a consideração final aqui, vai. Gente, eu queria agradecer, Mariana. Obrigado. A gente, de casar, a agenda foi super... Foi maravilhoso. Obrigado, o seu obrigado tempo, pelas cara. surpresas, obrigado pelo Sem Censura, Celso e Anderson. Para quem não sabe a história de nós dois, de nós três,
O Celso me conhece desde que eu tinha 8 anos de idade, me acompanhou a carreira inteira. E o Anderson, ele falou que eu ajudei ele, mas na verdade foi super mútuo. Então, prazer estar aqui. Estou feliz de ser mais alto que você. E é isso, obrigado. Celso, vem aqui pra gente encerrar junto, senão seria um absurdo só porque você é um pouco mais alto e mais evoluído que nós todos. Humilhou. Coube. O Sem Censura fica por aqui. Eu agradeço muito a companhia do Tony Canaan, dos debatedores, o Celso Miranda, jornalista do canal Band Esportes, o Anderson Marcilli, jornalista e gestor esportivo. Agradeço muito ao Grupo Bandeirantes por ter cedido gentilmente o jornalista Celso Miranda para participar do programa. Meu muito obrigada. A nossa intérprete de Libras, a Thaís Queiroz. E eu peço que você continue ligado nas redes do programa, porque na semana que vem a gente está de volta. Próxima segunda, sempre às 9 da noite. Preparem os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos e até lá. Tchau, pessoal. E agora começa a subir os letterings todos bonitos. E a gente continua aqui.